Muito boa tarde a todos. Eu sou Miguel Leixenring Franco, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Gostaria de lembrar que este webinar está a ser gravado e de pedir a todos os participantes para desligarem o microfone durante a apresentação. No final das apresentações poderão ser colocadas questões ou no chat ou de viva voz. Nestes tempos atípicos e muito complexos, procuramos com estes webinars ajudar os nossos sócios e parceiros a debater e a refletir sobre o presente e o futuro próximo. O que posso fazer nesta pandemia? Como posso preparar a minha organização para enfrentar estes tempos anormais? Pretendemos nestes eventos dar sempre um contributo que reforce a confiança e a energia positiva dos agentes económicos. Por isso, muito obrigado a todos por estarem a participar. O webinar 2 tem como tema Screening Covid nas empresas. Restart com mais segurança. Construir e recuperar a confiança de colaboradores e clientes, estando preparados para a nova vaga. O modelo I'm safe, you are safe, we are safe. Este webinar é co-organizado com a Lufthansa Ground Services Portugal, nosso associado. Agradeço à Lufthansa Ground Services Portugal, na pessoa do seu diretor-geral, Paulo Geisler, o desafio que nos lançou e a co-organização deste webinar. Para além da assistência a passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, a voos, não só da Lufthansa, como também das companhias aéreas Swiss, Brussels, Edelweiss, a Lufthansa Ground Services Portugal criou um projeto inovador em constante evolução que permite que o Competence Center aqui no Porto apoie remotamente mais de 300 mil voos a nível mundial, apoio na emissão de bilhetes e irregularidades e em áreas sensíveis da aviação comercial, bem como da verificação e esclarecimento da documentação necessária através do contacto diário com diversas embaixadas e autoridades mundiais. Neste webinar pretende-se apresentar uma estratégia de screening que permita de forma rápida, cerca de 15 minutos, e económica, o diagnóstico do Covid-19. O projeto desenvolvido na Lufthansa, a LGSP, em parceria com o laboratório Iberlab e com um conjunto de especialistas na área do diagnóstico, permitiu reforçar a confiança entre trabalhadores, clientes e parceiros. Pretendemos ajudar a minimizar o impacto económico resultante da Covid-19, providenciando formas rápidas de monitorização dentro da organização. Foi uma solução pensada para fortalecer a confiança das relações internas e externas das empresas, ativando a economia das organizações, combatendo a pandemia através do diagnóstico rápido dentro da empresa com soluções flexíveis e seguras. Ou seja, transmitir confiança a colaboradores e clientes como base fundamental do Restart. Estar preparado para a segunda vaga de Covid é o principal mote para esta discussão. Os convidados para este painel vão divulgar o seu conhecimento, comentando a metodologia que a Lufthansa LGSP adotou e que tenho o prazer de partilhar com a comunidade em geral. Agradeço muito à doutora Carla Diogo Tato, ao Dr. Filipe Frois, ao Dr. Gustavo Tato Borges, à doutora Soraya Gadit e ao Dr. João Pedro Teixeira pela sua disponibilidade em hoje partilhar connosco o seu conhecimento sobre um tema tão interessante e tão importante. Iria fazer agora uma brevíssima apresentação dos nossos 5 convidados de hoje. A doutora Carla Tato é médica do trabalho desde janeiro de 1991, com muita experiência em várias áreas profissionais, nomeadamente nas companhias aéreas, a TAP, a Lufthansa, no IFP, no Emprego da Formação Profissional, na construção civil e obras públicas, por exemplo, na Mota-Engil, em energias renováveis, na trafilaria, na segurança privada, em cruzeiros de rio, no setor terciário, etc. Com uma competência também em medicina aeronáutica, sendo examinador médico autorizado, e competência em dano corporal, direito civil e do trabalho. O Dr. Filipe Frois é médico pneumologista, consultor da Direção-Geral de Saúde e também da Liga de Clubes, que está a ajudar pro bono na elaboração dos planos de retoma da competição. Assistente hospitalar graduado de Pneumologia e Medicina Intensiva, coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos, médico-cirúrgicos do Hospital Polido Valente, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Doutorado em Política, Gestão e Administração da Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Consultor da DGS e membro da Task Force para a infecção por novo coronavírus. Membro do Conselho Nacional também de Saúde Pública. O Dr. Gustavo Tato Borges é médico especialista em saúde pública desde 2015, atualmente a desempenhar funções na Unidade de Saúde Pública
do agrupamento Centros de Saúde Santo Tirso Trofa, na RS Norte. Também é assistente convidado no Instituto de Ciências Biomédicas, Dr. Abel Salazar, lecionando Saúde Pública aos alunos do mestrado integrado em Medicina. Desempenha ainda funções como vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. A doutora Soraya Gadid é CEO e founder da InnoCrowd, uma empresa que pretende revolucionar o mercado da inovação em Portugal, tendo para tal sido desenvolvida uma plataforma tecnológica, a www.innocrowd.com, baseado no modelo de inovação aberta, ou se quiserem, Open Innovation, ligando diretamente as empresas que queiram inovar aos investigadores e a pessoas vulgares espalhadas por todo o mundo com competência e conhecimento para os solucionar. Finalmente, o Dr. João Pedro Teixeira é formado em Microbiologia Clínica e Ambiental e é o CEO da Iberlab e Imunoreage Limitada. Muito obrigado aos nossos convidados. Passaria agora a palavra à doutora Carla Diogo Tato, começando por lhe perguntar o seguinte. Estamos a construir e a recuperar a confiança dos colaboradores e clientes nas nossas empresas, mas estaremos mesmo preparados para esta nova vaga? Ou o que é que podemos ou devemos fazer? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Eu, antes de lhe responder, gostaria primeiro de fazer uma pequena introdução daquilo que foi, enfim, o princípio de toda esta situação, que foi o desafio que foi lançado pela Lufthansa LGSP, a mim, médica do trabalho, e a todos os outros técnicos que colaboramos com a empresa, no sentido do que é que íamos fazer e o que é que deveríamos fazer, no sentido de, na retoma do trabalho, qual era a melhor forma, e a forma mais económica, naturalmente, de termos os nossos trabalhadores protegidos, testados e tudo isto. Apareceu a oportunidade de fazer com a farmacêutica estes testes, que são testes rápidos, testes de fácil, conseguimos grandes quantidades de fazer testes em grande quantidade de pessoas em pouco tempo e que são acessíveis e que permitiram fazer uma abordagem aos nossos trabalhadores. Esta preocupação não foi única, foi todo criado todo um sistema bastante complexo e, sobretudo, na minha opinião, modesta naturalmente, mas na minha opinião, um sistema muito eficaz, com a medição da temperatura, todas as separações, tudo foi feito. Não vou estar agora aqui a descrever, mas tudo foi feito, portanto, não fazemos só os testes, temos todo um sistema, planos, contingências, abordagens prolongadas no tempo, todas estas situações. Os testes, especificamente, que estamos a abordar, têm como princípio, não são os testes como o PCR, naturalmente, são testes em que são testes rápidos, testes que nos permitem ter uma noção bastante concreta. Haverá naturalmente uma margem aqui de erro, como há em todos os testes que nós possamos naturalmente ter, mas que permite termos uma noção concreta daquilo que é a situação imunitária e sensível dos nossos trabalhadores. Nós já fizemos cerca de 120 testes, a afluência e a vontade das pessoas em fazê-lo é imensa e, portanto, isso diz-nos que estamos no caminho certo. Nós temos também uma noção que, e sentimos isso objetivamente conforme o projeto ia avançando, que era importante e que este projeto poderia ser um projeto muito importante para a maioria das empresas em Portugal, nomeadamente grandes empresas, em que os custos de fazer testes de PCR são
imensos e quase proibitivos, e que só em casos de dúvidas é que nós vamos fazer esses, porque para abordar e entre nada fazer ou fazer alguma coisa é sempre importante fazer alguma coisa. E as grandes empresas têm a certeza que têm uma noção concreta do estado dos seus trabalhadores com este teste. Eu penso que isto é um plano e uma situação que nos vai levar a podermos generalizar a muitas empresas em Portugal este tipo de abordagem. Como disse, a sensibilidade e a vontade dos trabalhadores é imensa, a sua vontade de os fazer, não tive rigorosamente nenhuma recusa, porque os testes têm que ser, como nós todos sabemos, perfeitamente livres e voluntários. Quem não quiser fazer não faz, mas não há recusas. E foram muito bem aceitos, e as pessoas sentiram-se, eu penso que algumas até com uma certa tranquilidade depois de os fazer. Em relação às sensibilidades do teste, eu não sou a pessoa mais correta ou a ideal para falar, aos outros colegas que vão abordar todos esses temas. Estou muito orgulhosa de fazer parte deste projeto com a Lufthansa e a LGSP, onde sou médica de trabalho há alguns anos e que é sempre inovadora nesta matéria. Posso lembrar também aqui a importância que esta situação pode ter em termos de aeroportos, controle de passageiros e toda uma série de outras situações que, pronto, depois em pormenor, com planos apropriados, e vamos provavelmente poder ter uma abordagem e uma noção concreta. Gostaria também de lembrar que estes testes não são para ser feitos uma única vez, podem ser feitos uma única vez, as empresas podem optar, mas o ideal é mesmo haver toda uma continuidade e todo um plano no sentido de quem tem mais risco, quem não está sujeito a mais risco, quem é que tem na sua habitação e na sua família pessoas de possíveis contágios. Portanto, aquilo que se pretende, que é aquilo que nós estamos a fazer na LGSP, é uma abordagem a cada um dos trabalhadores em função dos seus postos de trabalho, mas também uma abordagem em função da sua situação social e familiar, que também pode ser considerada e entrar nos planos. E este plano, se eu tiver um trabalhador que é casado com uma enfermeira que trabalha numa unidade de cuidados intensivos, eu vou ter que ter mais cuidado com este trabalhador. E todos estes planos podem ser pensados, programados e portanto, resultar num maior acompanhamento. As empresas, vem aí o inverno vai ser complicado porque vai haver outras infecções, os colegas falam de tudo isto, e a premência de nós termos noção daquilo que está a acontecer é fundamental. Eu estou perfeitamente aberta a perguntas, aquilo que me queiram fazer. Eu peço desculpa, eu estava a dizer que o teste, quando nós chegamos à necessidade da certeza, o teste é de Zaragatoa, se houver dúvidas. Muito bem, doutora, obrigado. Eu ia passar agora a palavra ao Dr. Filipe Frois, perguntando-lhe qual é o interesse e quais são as vantagens em realizar testes rápidos nas empresas. Ora, boa tarde a todos, é uma honra representar aqui convosco. Como podem ver pela figura anexa, eu estou de serviço e já agora trabalho numa unidade de cuidados intensivos, portanto sou o coordenador de uma unidade de cuidados intensivos. E já agora, até se me é permitido fazer uma pequena correção ao que a minha colega a doutora Carla Diogo disse,
os profissionais de cuidados de saúde não são os profissionais de risco, porque nós utilizamos tanta roupa, tanto equipamento de proteção individual, que nós devemos ser os que mais protegidos estão. E provavelmente, muitas vezes, o risco de infecção vem de onde menos se espera. Em cuidados intensivos, nós temos um conjunto de equipamentos de proteção individual que é praticamente impossível, se nós cumprirmos as normas e os preceitos, infectarmos. Portanto, às vezes, e o que nós encontramos nos hospitais é infecções em pessoas fora dos cuidados intensivos, que sobretudo trabalham naquilo que a gente chama zona cinzenta, que é quando há doentes que a gente não sabe o diagnóstico. Porque em cuidados intensivos, o risco, neste momento, é praticamente nulo. Então, tentando explicar aquilo que foi dito, e já agora há um outro aspecto que foi referido aí, que também é interessante. Eu realmente colaborei com a Liga de Futebol, Liga de Clubes de Futebol Profissionais de Portugal, para a retoma da primeira Liga, da Liga NOS. Eu nem sabia que se chamava Liga NOS, portanto, é a Liga NOS. E, portanto, o que eu vos posso dizer, aquilo que todos nós, neste momento, consideramos uma atitude perfeitamente normal, em abril, montar uma estratégia de segurança para permitir a retoma foi um desafio intelectual e, sobretudo, um exemplo de cidadania, envolvimento e responsabilidade dos departamentos médicos dos clubes. E, se nós tomarmos atenção, a existência de uma estratégia por parte dos clubes da primeira divisão, da Liga NOS, o seu envolvimento e o seu cumprimento das medidas fez com que a retoma que foi feita tenha sido como um exemplo de segurança para todos. Se vocês se lembrarem, não há nenhum caso de transmissão de Covid em equipas de futebol. Foram detectados vários casos, no âmbito da sua exposição fora do contexto profissional, foram identificados, foram isolados e não criaram cadeias de transmissão. Portanto, o futebol aqui serve de exemplo também de segurança. Eu gosto de futebol, não sou um fanático de futebol, eu fiz isto uma questão de desafio intelectual, conjuntamente com a Liga, conjuntamente com os departamentos médicos, e nós demos aqui também um exemplo que certamente pode ser útil para todas as firmas, que é, se nós soubermos o que estamos a fazer, soubermos tirar vantagens, formos responsáveis, podemos fazer tudo. Entrando agora na parte dos testes rápidos, quando nós falamos em testes rápidos, estamos necessariamente a falar em comparação de testes não rápidos, ou os chamados testes lentos. O que é que são os outros testes, os testes não rápidos? São o teste de referência, que é feito para critérios de diagnóstico, e o único teste validado para diagnóstico, que é a famosa, o PCR, não é? Polymerase Chain Reaction, reação de cadeia da polimerase em tempo real, como se diz em português. São testes que exigem alguma complexidade em termos de biologia molecular. O laboratório de referência da realização destes testes é o INSA, é ele que valida os outros laboratórios que o fazem a poder ser considerados parceiros na identificação diagnóstica dos doentes e inclusão desses diagnósticos no nosso Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o famoso SINAV, e, portanto, esse teste, a PCR, é um teste que tem a desvantagem que, desde a colheita, digamos assim, desde a entrada no sítio onde ele vai ser processado até ao resultado final, demora em média 5 horas, e é um teste que custa algumas dezenas de euros, basicamente o preço médio ronda os 80 euros. Isto é perfeitamente incomportável, uma pessoa estar periodicamente a fazer testes a centenas de funcionários, em que cada um custa 80 euros. Foi perante esta realidade que surgiram os famosos testes rápidos. Portugal e os outros países estão a adotar um conjunto de estratégias com os testes rápidos que alguns países já implementaram de uma forma mais generalizada. Veja-se, por exemplo, o caso dos americanos, nos Estados Unidos da América, estes testes são testes já mais acessíveis, inclusivamente alguns deles são os chamados testes caseiros, porque eles já são as pessoas que fazem em casa. Em que é que consistem? Consistem em metodologias muito mais rápidas, habitualmente menos de 1 hora, frequentemente 45, 30 minutos. São testes que custam muito menos, poderão custar menos de 10, 20 euros, mas têm algumas limitações que nós temos que saber perceber para interpretar. São testes com menos sensibilidade. E a vantagem, como já foi dito aqui há bocado, é que permitem, pela sua facilidade de execução e economia, fazer rastreios a todos os profissionais de saúde, nomeadamente os assintomáticos.
esta pandemia tem uma desvantagem para nós. Nós sabemos que há indivíduos assintomáticos que transmitem o vírus. E, portanto, este rastreio entre todos os trabalhadores vai incluir pessoas assintomáticas. E, ao incluir pessoas assintomáticas, pode detectar casos. Mas a grande vantagem que só permite, que justifica a sua utilização é a repetição. Como eles são menos sensíveis, eles ganham sensibilidade e utilidade pela sua repetição. Eu mais à frente tenho uma proposta de uma estratégia de utilização, mas digamos assim, a vantagem é fazer com facilidade, em tempo real e útil, o rastreio a muitos funcionários e beneficiar da possibilidade, como eles são mais acessíveis e mais baratos, ir repetindo periodicamente com ganhos em termos de rentabilização. De qualquer maneira, eles têm desvantagens. As desvantagens resultam que existem múltiplos testes, cada teste tem diferentes sensibilidades e especificidades, portanto, quando o Departamento de Saúde Ocupacional de uma determinada firma quiser comprar equipamento, terá que terem atenção, além da demora do teste, da facilidade com que se faz, da respectiva sensibilidade e da respectiva especificidade, mas as outras desvantagens quais são? Não fazem diagnóstico. O facto de dar positivo não faz diagnóstico. Se der um resultado positivo, ele tem que repetir o teste pela metodologia clássica, portanto, será executada a clássica PCR em tempo real para fazer diagnóstico, porque só aí é que é considerado caso confirmado. E tem falsos negativos, ou seja, pessoas que têm o vírus em replicação na sua nasofaringe, portanto, atrás do nariz, e essas pessoas vão dar um teste negativo. Como eles têm doença, como eles têm infecção, e dar negativo chama-se falso negativo. O que é que nós sabemos? Sabemos que isto tem a ver precisamente com a sensibilidade do teste e também tem a ver com a carga viral. Quanto menor for a carga viral, e às vezes pequenas cargas virais podem não ser detectadas nos testes rápidos, mas são mais facilmente detectadas nos métodos clássicos e, portanto, o falso negativo é maior nestes testes rápidos, mas a vantagem de nós fazermos com repetição e fazermos a todas as pessoas permite que identifiquemos casos positivos e que depois, através de um inquérito epidemiológico de contactos, possamos identificar outras pessoas em risco para fazer a PCR. Mas a repetição e a repetição frequente do exame é uma vantagem acrescida. Um outro aspecto muito importante que temos que ter em consideração é que este há uma pessoa, estas pessoas também à partida têm menos carga viral. Quer saber, não? Eu pedia só, se faz favor, para desligarem todos o microfone e as câmaras, está bem? Se faz favor. Muito obrigado. Isto até me parece um avião a levantar, se calhar. Portanto, dá para dizer que os falsos negativos também se podem prender com o facto de haver menos carga viral em replicação na nasofaringe das pessoas. Eles podem dar negativo, e se fizerem o teste da PCR clássica dar positivo, mas nós também sabemos que, se tem menos carga viral, o risco de transmissão também é menor. Por outro lado, digamos assim, há aqui uma pequena segurança. A outra desvantagem é as pessoas pensarem que, pelo facto de terem feito um teste rápido negativo, que são negativas. Podem não ser. E, portanto, a execução e a repetição de testes rápidos não alivia de modo nenhum todas as outras medidas que são necessárias implementar e que eu vou repetir, que é a utilização do rastreio térmico de sinais e sintomas, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, o distanciamento social e, quando indicado, o uso de máscara. Portanto, a execução de testes rápidos numa firma, numa grande indústria, não impede, não, digamos assim, não legitima que nenhuma outra medida seja aliviada. Porque as pessoas têm que ter a noção que o facto de serem negativas não quer dizer que sejam realmente negativas, podem ser falsos negativos. E, portanto, não podem ter esta falsa sensação de segurança individual e coletiva. Portanto, isto é um rastreio de massa que identifica alguns casos que têm que ser confirmados e que tem vantagens se for utilizado repetidamente.
Para terminar, então, o que é que eu propunha? Portanto, eu já falei o que é que são, das vantagens, das desvantagens, como utilizar, digamos assim, o quarto aspecto da minha intervenção. Rastreios periódicos, de acordo com, e quando eu digo rastreios periódicos, pode ter a ver com, dentro de uma grande firma, diferentes grupos populacionais terem diferentes periodicidades de rastreio, de acordo com o risco de exposição entre zonas de maior risco onde eles vivam, residam, ou maior risco de exposição com o público, por exemplo. E esse rastreio periódico poderá ser equacionado, por exemplo, de 15 em 15 dias, mês a mês, ou eventualmente numa atividade sem exposição ao exterior, uma vez a cada 2 meses. Depois, manter sempre todas as outras medidas. Higienização das mãos, rastreio térmico de sinais e sintomas, etiqueta respiratória, distanciamento social, máscara. E, eventualmente, de acordo com o risco de exposição individual e de determinados grupos, fazer aleatoriamente PCRs reais para ir tentando validar os resultados dos rastreios. Portanto, era assim que eu via uma estratégia de implementação de rastreios de larga escala que não fazem diagnóstico, atenção, isto não faz diagnóstico, é só de rastreios, para criar mais segurança dentro da firma, no relacionamento com o exterior e permitir manter a atividade sem inconvenientes. Quais são os inconvenientes de haver casos positivos? É que se houver casos positivos numa firma, como é lógico, essa pessoa tem que ir para isolamento, para quarentena, inclusivamente pode ter necessidade de internamento hospitalar e pode-se criar uma cadeia de transmissão dentro dessa instituição que pode pôr em causa toda a produção e toda a atividade. E, portanto, tem que haver muita proatividade, muita antecipação, muito planear e muita estratégia. Foi isto o exemplo que se procurou dar em várias atividades, nomeadamente no confinamento do país, que houve muita estratégia, e numa fase, digamos assim, em que todos nós temos mais acesso, a retoma da Liga Nós. Foi tudo planeado com antecipação e com estratégia. E deu resultados. Estou à vossa disposição para qualquer dúvida. Não sei se abordei os aspectos todos que pretendiam. Não, abordou muito bem e voltaremos já de certeza, porque há aqui algumas coisas, até sobre a Liga Nós, que eu gostava eventualmente se houver tempo. Eu não tenho muito tempo, eu só posso estar aqui mais 15 minutos. Ok, vamos então dar só palavra aqui aos restantes convidados e eu vou tentar fazer o meu melhor também. Enfim, diagnóstico rápido, neste caso um rastreio rápido. Dr. Gustavo Tato Borges, também, sim, quais as vantagens da realização de testes rápidos à população, para agora alargando um bocadinho o âmbito, será este o caminho do futuro, na sua opinião? Boa tarde, obrigado pelo convite. A questão do rastreio rápido tem exatamente a ver com essa questão do custo-benefício que temos na realização dos testes e na obtenção de resultados. E é aqui esta é onde pesa muita discussão. Claramente não é um método de diagnóstico, como já foi dito várias vezes, e não pode ser usado de uma forma categórica e não seria esse o método de rastreio adequado para termos uma população toda vigiada, mas de uma forma, o rastreio por PCR, por biologia molecular, não seria o ideal, mas de uma forma rápida esses testes podem de facto levantar uma suspeita ou permitir identificar pessoas que tenham maior probabilidade de ter esta doença. E, portanto, é como se tivéssemos uma malha onde vamos tentar peneirar um pouco a terra que temos à procura de algumas pedras que possam ser identificadas, são os nossos casos de Covid. Claro que este método de rastreio, usando estes testes rápidos, tem, como dizia o professor Filipe Freud, e muito bem, vários aspectos negativos, ele enumerou-os, não vale a pena estar aqui a enunciar, mas quando nós olhamos para a possibilidade de única e exclusivamente fazermos rastreio pela pesquisa de sinais e sintomas, nós temos a certeza que vamos perder casos assintomáticos que temos encontrado ao longo da vigilância de casos confirmados. E, portanto, não podemos apenas fiar-nos naquilo que é a temperatura ou que é o relato de sintomas. Precisamos de um método analítico que nos ajude e esses métodos podem nos trazer essa possibilidade. Não vão detectar todos os casos, não, claramente não, mas vão poder rapidamente lançar a lebre, não é? Avisar-nos que há ali uma possível infecção
que é confirmada posteriormente por biologia molecular e que faz acionar todos os mecanismos de rastreio e de identificação de contactos. É esse custo-benefício que tem que ser medido. É possível fazer biologia molecular a todos os trabalhadores de forma regular? Há disponibilidade financeira para isso? Ótimo, excelente, esse é o melhor método. Não há, então como é que nós vamos equilibrar aqui as contas? Claramente, estes testes rápidos podem nos dar essa ajuda. Quando nós detectarmos um caso suspeito com um teste positivo rápido e depois fizermos a confirmação através do teste de biologia molecular, vamos rapidamente poder encontrar as pessoas que estão em risco de desenvolver a doença e retirar menos gente do local de trabalho. Porque aqui o que nós precisamos também perceber é que um caso positivo, como dizia o professor Filipe Frois e bem, vai para casa, mas com ele vão os seus contactos diretos, aqueles que estão em maior risco de poder desenvolver a doença. Quanto mais cedo nós apanharmos a pessoa, mais rapidamente tiramos os outros colegas do contacto com ele e do contacto com a empresa, e menos casos vamos ter, menos essa cadeia de transmissão se espalha, se alarga e muitas vezes pode obrigar até ao encerramento daquela unidade, daquela fábrica, daquela empresa, com as consequências que todos nós sabemos e não queremos. Mas claramente esta análise tem que ser enquadrada nesse plano que falava muito bem, quer a doutora Carla Tapiou, quer o professor Filipe Frois, de acompanhamento de todos os trabalhadores, porque não podemos afrouxar as outras medidas todas, aligerar as outras medidas todas de vigilância e de prevenção, mas também não podemos assumir que estamos negativos e está tudo bem. É uma fotografia daquele momento que nos diz que naquele momento não estamos infectados, mas amanhã podemos ter um comportamento de risco e esse comportamento de risco pode levar a que ele fique infectado. E, portanto, a nossa atitude individual enquanto trabalhadores, enquanto funcionários da empresa, também é muito importante para evitar todos esses riscos acrescidos. Por outro lado, nós também podemos ter aquelas pessoas que deram um resultado positivo e que depois vão fazer uma PCR de biologia molecular e o resultado dá negativo. E, portanto, a essas pessoas também temos o efeito contrário desejável da heterogeneia, da aflição, do sofrimento de que vou ficar fechado em casa e que afinal estou doente, quando na realidade não tem. Mas, comparando a possibilidade de podermos deixar escapar um doente assintomático que depois cria um surto dentro da nossa empresa, ou termos algum doente, algum utente, algum trabalhador que possa ficar mais restringido no momento e que depois tenha a boa notícia que afinal era negativo, se calhar pesa mais a possibilidade de podermos evitar surtos a nível da empresa. Mas todo esse trabalho é um trabalho que tem que ser avaliado de acordo com as condições do local, com o trabalho que é desempenhado, com a possibilidade de afastamento uns dos outros, diria até mesmo com as características individuais de cada um dos trabalhadores, das suas próprias patologias, da facilidade com que ele possa ser um doente de risco e ficar infectado, e até mesmo do convívio familiar, não diria com médicos que estão nos cuidados intensivos, porque concordo com a perspectiva do professor Filipe Frois, estão mais do que protegidos, mas com pessoas que são doentes de risco, com indivíduos que têm de fazer tratamentos em algumas unidades e que têm uma viagem e mais contactos com outras pessoas. Portanto, há aqui um conjunto de avaliações que é necessário fazer e esses testes podem ajudar a complementar toda esta estratégia. Não são 100% fiáveis, nem o teste de biologia molecular pode haver algumas fragilidades, mas sim, pode ser uma forma de rapidamente podermos tirar alguma dúvida sobre aquele profissional, aquele utente, para depois confirmar com outros testes mais avançados. E tal como os meus colegas, também estou perfeitamente disponível para qualquer pergunta que pretendam. Muito obrigado por esta sua intervenção. Eu iria agora fugir um bocadinho aqui à área médica. Íamos olhar aqui na perspectiva de alguém que está ligado à inovação, a doutora Soraya Gadit, e ia-lhe perguntar que tipologias de testes existem e de que forma e em que graus de infecção o vírus tem mais possibilidade de ser detectado. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu realmente, sendo detentora de uma plataforma de inovação aberta e tendo 1,6 milhões de investigadores, em fevereiro contactei o Dr. Filipe Frois antes disto se tornar pandemia, ou pelo menos que nós achávamos, e o mesmo manifestou-me que realmente aquilo que seria mais importante era termos um teste rápido que pudesse retirar os doentes o mais depressa possível do hospital, ou pelo menos que não... pronto, e nessa altura, em fevereiro, março, fiz uma pergunta aos meus investigadores na plataforma e surgiram
nessa altura, em março, 2 testes rápidos, no fundo aquilo que já se disse agora, com uma determinação ao fim de 15 minutos, um por imunocromatografia, outro Doutora, por... desculpe só interromper, só para vermos também, tem a sua câmara desligada. Desculpe interromper. Peço desculpa. E então, o segundo, um por imunocromatografia, que não necessita de nenhuma máquina, e o outro por imunofluorescência, que necessita de uma máquina, mas que não é tão cara como, por exemplo, uma máquina, nem nada se parece, e são pequenas as máquinas. Estes 2 testes, da qual, pronto, em que a determinação do vírus é feito, tem sensibilidades entre os 88% e 92%. Tem realmente essa desvantagem de uma sensibilidade menor relativamente à PCR, mas quanto à especificidade, e de acordo com a minha experiência, são relativamente muito específicos, portanto tem 100% de especificidade. Mais recentemente contactei e soube de um novo teste rápido, que neste momento estou a testar, ou que vou testar, que é um teste rápido com um bocadinho mais de sensibilidade, com um imunoensaio eletroquímico com nanopartículas magnéticas, mas este também necessita de uma pequena máquina. Quanto à pergunta que me fez, quando é que devem ser feitos estes testes? Estes testes têm uma particularidade, uma vez que aquilo que vai detectar é a proteína S que está à volta do vírus, é necessário que o vírus esteja todo muito bem formado e, portanto, tem que estar na zona da orofaringe, da nasofaringe ou então da orofaringe. E, portanto, aquilo que se aconselha é que seja feito nos primeiros 3 dias de infecção, nos primeiros 3 dias de sintomas, ou nos primeiros 3 dias de contacto. Esta talvez para mim seja a maior diferença e uma das maiores diferenças relativamente à PCR. Portanto, tem que ser feito numa fase aguda da doença. Mas eu acho que a maior vantagem destes testes rápidos são aquilo que já se disse, é o facto de se poder fazer um screening rápido, com uma relativa e boa sensibilidade e uma boa especificidade e, sem dúvida nenhuma, serem muito mais económicos do que uma PCR. E, portanto, com todos os outros conselhos que o Dr. Filipe Frois há pouco falou, a distância social, a etiqueta respiratória, a avaliação febril, penso que tudo este conjunto deve ser tido em conta dentro de uma empresa. Sra. Muito obrigado. E voltaremos já a este tema, porque é um tema extremamente interessante e ver isto nestas diferentes perspectivas levantam aqui várias questões. Vamos olhar para alguém que está ligado aos laboratórios, o Dr. João Pedro Teixeira. Pedir-lhe também, assim, que falasse um bocadinho sobre os tipos de testes existentes no mercado, fazendo também o enquadramento futuro no diagnóstico ao Covid-19. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes. Eu penso que relativamente ao tipo de testes que existe no mercado, já foram aqui abordados os principais testes que estão a ser feitos. Mas gostaria de, antes de falar sobre isso, dar aqui um bocadinho o que é a minha experiência, porque eu comercializo todas estas soluções para os laboratórios há cerca de 25 anos, e o papel do teste rápido no Serviço Nacional de Saúde já tem um papel extremamente interessante, de acordo com aquilo que o Dr. Filipe Frois estava a dizer, ou seja, o próprio Serviço Nacional de Saúde, ao fim destes anos todos, quando começou a ter meios de diagnóstico, normalmente existe o gold standard, ou é muito caro, ou é muito demoroso, e por vezes é o teste mais sensível, mas não dá uma resposta muitas das vezes adequada, não dá no tempo necessário. Eu estou a falar, por exemplo, numa legionela. A legionela é um micro-organismo que infecta muita gente todos os anos. Houve um surto há pouco tempo que veio na televisão, e já há muitos anos que o Serviço Nacional de Saúde pegou e, em vez de estar a fazer uma cultura da bactéria, à espera não sei quantos dias para começar um tratamento ou até isolar o próprio doente, no caso também das tuberculose e por aí fora, tem à sua disposição uma metodologia rápida que em 15 minutos
dá logo, faz um screening e consegue dar uma pequena imagem ao médico, ao clínico, ao próprio laboratório, de como tratar aquele doente. Em vez de estarmos aqui ou a internar um doente que não necessitava, ou a tentar aqui pesquisar outras coisas, ou a dar um tratamento desadequado, temos logo ali uma pista. Ou seja, apertamos aqui um bocadinho a rede. E eu acho que é muito importante porque isto do Covid-19 é uma coisa nova. O PCR começou a dar uma resposta realmente fantástica à comunidade médica, mas eu acho que isto vai acontecer a mesma coisa, ou seja, os laboratórios, o Serviço Nacional de Saúde, a própria forma como as empresas de medicina do trabalho se vão aproximar dos seus clientes, vai ser um misto de teste rápido com o PCR. Pronto. Isto falando um bocadinho daquilo que será o futuro. No caso do teste rápido, há aqui uma coisa que o Dr. Filipe Frois falou, e muito bem, sobre a carga viral, a sensibilidade, a especificidade do teste, mas muitas das vezes o que falha é também a formação do próprio técnico a fazer a colheita da amostra. E com esta com todo este urgência em montar sistemas de screening de Covid, apercebi-me que muitas das vezes alguns dos testes, até do próprio PCR, que não funcionavam tão bem, não seria pela própria tecnologia, não seria pela sensibilidade e especificidade, mas muitas das vezes tinha a ver com não é falta de formação, mas a falta de experiência de alguns técnicos a fazer a colheita dessa amostra. Pronto, neste momento os testes rápidos têm um papel extremamente importante no Serviço Nacional de Saúde e eu acho que isto vai migrar um bocadinho neste sentido, não é? É importante dizer que eu fico muito contente que me comprem os testes de biologia molecular, porque para uma empresa, como podem compreender, como eu, que tenho estas soluções, havendo este número de testes, os últimos números que eu estive a ver, estamos a fazer cerca de 10 mil testes em média por dia. Isto a nível de financeiro para uma empresa é muito interessante, mas temos também que perceber que tem que haver alguma sustentabilidade no sistema. Nem o Serviço Nacional de Saúde pode aguentar esta carga financeira, este número de testes, nem as próprias empresas vão conseguir acompanhar, ou seja, dar uma resposta, apertar a rede, ter uma forma mais rápida de conseguir identificar alguns focos, não é? Minimizar esses impactos financeiros, se tiverem do outro lado uma obrigatoriedade de fazer um PCR que, como disse o Dr. Filipe Frois, anda na ordem dos 80 euros, que é o que o Serviço Nacional de Saúde paga, mas há laboratórios a cobrar a empresas 120, 150 e no início da pandemia falava-se em 200 euros. Por isso isto é incomportável, não é? Por isso vai ter que haver aqui uma adequação a nível financeiro, a nível de capacidade de resposta, que vai ajudar um bocadinho as empresas a poder, de uma forma mais rápida, também controlar os seus funcionários, não quer dizer que eles sejam infectados. Mas se nós apertarmos aqui um bocadinho a rede, isto como discutia no outro dia com algumas pessoas, até algumas estão aqui presentes, isto faz lembrar um bocadinho as operações stop, em que nós temos a polícia a escolher meia dúzia de condutores, não vai fazer a pesquisa do álcool, se estão alcoolizados a todos, mas em 100 condutores fizer a 10, e se desses 10, mesmo que não tenham o teste mais sensível, conseguir apanhar 5, esses 5 já não estão na estrada, não é, alcoolizados e podendo causar aqui um acidente. E vai um bocadinho neste sentido. O teste rápido vai permitir com que se façam mais testes, de uma forma assim mais massiva, e que se consiga, não de uma forma tão sensível, mas de uma forma rápida e eu acho que eficaz, conseguir pelo menos filtrar ali uma grande quantidade de pessoas. Pronto. Relativamente aos testes existentes, eu penso que toda a gente falou, existem os PCRs, a biologia molecular, os laboratórios têm outras metodologias para fazer a parte imunológica que toda a gente discute, se a pessoa tem imunidade, se não tem imunidade. Lá está, existe aí um screening massivo a pessoas a fazer a pesquisa de anticorpos, mas que depois, ao fim e ao cabo, veio-se a chegar à conclusão, isto corrija-me depois o Dr. Filipe Frois, a doutora Carla e o Dr. Gustavo, se eu estou a dizer alguma
alguma coisa errada, mas que havia uma dificuldade em conseguir perceber se as pessoas estavam ou não a desenvolver essa imunidade e durante quanto tempo. Existem metodologias que quantificam os anticorpos que a pessoa desenvolveu, se isso clinicamente agora é uma informação válida ou não, mas existe essa tecnologia, assim como os ELISAs, as imunofluorescências e por aí fora. Agora, voltando um bocadinho ao assunto, eu acho que isto vai passar por um misto entre a biologia molecular, o PCR, que estamos agora aqui a discutir, e as metodologias rápidas, que também podem ser através da biologia molecular, mas coisas mais expeditas, portáteis, que permitam ir aos locais. Pronto, estou disponível também para qualquer questão que me queiram colocar a seguir. Muito obrigado, Soutor. Muito interessante também esta perspectiva mais dos laboratórios. Eu iria abrir agora a possibilidade também à nossa audiência para colocar questões. Poderão fazê-lo através do chat ou de viva voz. Podia só que levantassem a mãozinha que está aí a indicar, eu daria a palavra. Portanto, enquanto esperamos por questões, enfim, eu gostava, na perspectiva da empresa, e sendo responsável também por uma empresa com 500 colaboradores, perceber como é que eu me posso organizar para fazer estes testes rápidos. Eu percebi que o teste rápido, enfim, dá-me um resultado, como o nome diz, rapidamente, mas é limitado no tempo. É evidente que nós também estamos com a questão do rastreio térmico, a higienização, a máscara, o distanciamento social, etc. Mas, de facto, eu consigo garantir que daqui a uma semana não tenho, de facto, um surto e, portanto, vale a pena eu fazer este investimento hoje, porque, enfim, hoje ganho confiança, naturalmente, e a minha equipa fica mais confiante no regresso, mas será que isto é sustentável? Deixava isto, começávamos talvez pelo Dr. Filipe Frois, que tinha pedido para sair até mais cedo, não sei se ainda o temos em linha. Tem. Bem, ok, obrigado e desculpe, mas isto são temas de facto extremamente interessantes. É assim, é evidente que nada do que se faz em termos de testes rápidos, nem com os outros testes, impede a ocorrência de um surto. Isso. O que nós estamos a fazer é minimizar e planear para que não aconteça. Infelizmente, em pandemia, em que as pessoas têm a sua vida profissional, a sua vida pessoal e múltiplas interações nestes dois contextos, há sempre possibilidade de haver contágios, nem que seja imediatamente a seguir ao rastreio e desencadear um surto. De qualquer maneira, estes testes têm duas vantagens. Permitem ir monitorizando a atividade na comunidade. Permitem ir monitorizando a atividade na indústria. E, portanto, nós temos conhecimento e podemos ir atuando de acordo com esse conhecimento. E se isso acontecer, permite uma coisa fundamental, que é diagnosticar e detectar mais precocemente. Portanto, nada é evitável em contexto de pandemia, mas nós podemos minimizar o risco e, caso ele ocorra, detectá-lo mais cedo e minimizar as consequências. É esta a vantagem. Numa grande empresa pode ser também decisiva prevenir, detectar precocemente e minimizar as consequências. E isto também é, muitas vezes, é um preço enorme poder detectar precocemente. Obrigado, doutor. Doutora Carla Tato, há aqui também uma pergunta da audiência. Com que periodicidade os testes rápidos devem ser realizados nas empresas? Eu vou pedir... Pronto, desculpa, vou fazer apenas um pequeno resumo e vou dizer que fiquei muito satisfeita com tudo aquilo que foi dito. Aprendemos, estamos sempre a aprender, aprendi mais alguns aspectos, mas há bocado não foi muito clara, não estou muito habituada a estes sistemas informáticos e acabo por me ficar às vezes sem saber se estou a ser ouvida, se não estou, enfim. Peço desculpa a todos disso, mas nós na LGSP implementámos todos estes sistemas, o distanciamento, a separação dos postos, o distanciamento, a lavagem, a detecção da temperatura, está tudo feito na empresa. Depois vamos continuar de uma forma planeada os testes até dezembro. Nós temos tudo programado para fazer de uma forma regular estes testes até dezembro. A partir... a pergunta que o Soutor pôs é uma pergunta muito pertinente, mas nós próprios não sabemos quanto tempo é que esta situação vai durar,
economicamente, como é que as coisas são possíveis ou passíveis de serem mantidas em termos de custos económicos e financeiros para as estruturas, mas se calhar passaremos de uma fase de todos para uma fase de alguns, em função de... E depois, pronto, mais uma vez eu digo que os meus colegas serão muito mais habilitados, mas depois aqui ou temos tratamento ou temos vacina, mas efetivamente o que o Dr. Filipe disse é o mais importante, vamos tentar fazer tudo o que estiver ao alcance de cada um de nós, no sentido de minimizar. Agora, evitar tudo, nunca, não é possível, necessariamente. Mas fico muito, muito satisfeita porque nós, de uma forma contínua, vamos fazer. Quando as pessoas regressam de alguns dias de férias, quando as pessoas regressam de períodos ou de viagens que tenham feito ao estrangeiro, independentemente do país, vamos fazer o controle e vamos fazer de todos de uma forma regular, de 3 em 3 semanas. Ok. Doutor Gustavo Borges, temos aqui alguém na audiência também que nos pergunta se estes testes rápidos já estão disponíveis no mercado, qual o valor de um teste individual, aproximadamente? Não sei se me poderá ajudar e depois também posso, enfim, fazer a mesma pergunta ou deixarmos a mesma pergunta também ao Dr. João Teixeira, provavelmente. Aqui na perspectiva mais da unidade de saúde e outro mais na perspectiva do laboratório, é evidente, para termos um bocadinho uma noção. Exato. Não sei se poderá... Eu penso que o Dr. João será o mais aconselhado, mais ideal a responder a essa pergunta. É assim, daquilo que eu tenho conhecimento nos cuidados primários, ainda não estão implementados estes testes e, portanto, não é fácil um médico de família solicitá-los. É mais fácil, por exemplo, um utente ir a uma farmácia e fazer um teste rápido de serológico, ou seja, para perceber se tem anticorpos ou não de uma forma rápida, e compra um teste e acho que anda à volta dos 10 euros, talvez não chegue. Mas destes testes rápidos que estávamos aqui a falar de pesquisa do vírus, não sei, não conheço. A única coisa que ouvi falar é que de facto andaria à volta dos 10, 20 euros. Mas que eu saiba, os médicos de família ainda não têm facilidade a prescrever e creio que a nível hospitalar, tirando um ou outro hospital, também ainda não estão implementados. Ainda há pouco estávamos a falar e que na pesquisa de um telefonema que foi feito para a Saúde 24, nós recebemos a informação que haveria uma pessoa que era contacto com um caso positivo. E quando falamos com essa pessoa, era o irmão que tinha ido à urgência e tinha feito um teste que deu positivo, mas depois confirmaram com biologia molecular que deu negativo e, portanto, já não era um caso suspeito, não foi preciso fazer nada. Mas provavelmente aqui, estamos a falar de um hospital central, que é o Hospital de São João, já teriam feito alguma espécie de um teste rápido que depois confirmaram com a biologia molecular, com o PCR, e deu negativo. E, portanto, já haverá aqui algum hospital a poder fazer estes testes, mas a nível de cuidados de saúde primários, desconheço ainda a sua aplicação. Talvez o Dr. João possa dizer qualquer coisa melhor. Okay. Dr. João Teixeira, enfim, na perspectiva das empresas, e voltando aqui, portanto, é muito isto que nos interessa também, enfim, eu posso comprar estes testes amanhã, posso implementá-los, e sim, qual será mais ou menos o valor que sim, estes testes podem ser comprados por, penso que não pelas empresas. Estes testes rápidos, nós temos a obrigatoriedade de os vender a profissionais de saúde ou a empresas que tenham profissionais de saúde associados para os poder fazer. Claro que nós podemos vendê-los, mas depois aqui quebra-se aqui uma cadeia de responsabilidade que depois, quando o teste não corre bem, ninguém pode responder por ele e eu não tenho depois forma como defender o meu cliente. Mas era mais ou menos o que dizia o Dr. Gustavo, que é, nós temos os testes de anticorpos, maioritariamente os testes de anticorpos, andam à volta de 10, 11 euros, já andaram à volta dos 20 euros. Isto no início da pandemia, a maior parte dos fabricantes eram fabricantes chineses, que começaram com um preço bastante competitivo nos testes rápidos. Quando começaram a ver a evolução, aumentaram exponencialmente o preço e até davam prioridade a quem pagasse mais pela mercadoria. Por isso, isto aconteceu, esta loucura da pandemia no início, ali março, mais ou menos, os testes aumentaram muito o valor, mas neste momento, isto, a minha experiência, está na ordem dos 11, 10, já há empresas a fazer preços um bocadinho mais baratos, possivelmente conseguiram outras condições, ou possivelmente os testes podem ser um bocadinho mais fracos, não é? Mas andará, e sim, as empresas podem comprar,
mas terão que ter sempre um médico de medicina do trabalho. O ensino do trabalho, exatamente. Nós, há pouco tempo, fizemos uma parceria com a Lufthansa, compraram-nos uma quantidade enorme de testes que nós vendemos mais ou menos nessa ordem de grandeza. Claro que depois pessoas como a doutora Carla têm que estar presentes a fazer os testes às pessoas, porque uma coisa é o teste de anticorpo, que é uma picada no dedo, e qualquer pessoa consegue fazê-lo. Não é um aconselho, mas é uma coisa relativamente fácil, mas fazer uma zaragatoa, pôr num líquido, num tampão, e não cumprir com os passos, pode originar que o teste depois dê um falso negativo. E por isso é que eu reforçava aquela parte da formação do técnico de colheita. Isto é extremamente importante no processo de diagnóstico. Podemos ter o melhor teste do mundo, mas se não tivermos um técnico qualificado, não vale nada. Certo. Muito obrigado. Enfim, o tempo voou. Eu gostava de dar ainda a palavra à doutora Soraya Gadit sobre este mesmo tema também, na perspectiva das empresas, o que é que nós podemos esperar em termos de custos e de rapidez de surgimento de testes que nos permitam, enfim, evitar falsos positivos ou falsos negativos e dar-nos segurança, naturalmente, à nossa equipa. Em termos de testes rápidos de detecção do antigênio, portanto do vírus, eles já existem 5, mais propriamente vá 4, e que estão referenciados também pela OMS, têm certificação CE, e há 2 deles, pelo menos, que já estão com registro também no Infarmed. Portanto, estão disponíveis no mercado. Quanto ao preço, eu acho que um deles, que é por imunocromatografia, vai andar à volta daquilo que o Dr. João há bocado falou, entre os 10, 11, não será muito mais caro, mas existem uns outros que estão a tentar, que também já têm certificação CE e que estão neste momento a vir para o mercado com maior sensibilidade, e esses estão um bocadinho a vir para o mercado com aquele preço que o Dr. João há bocado referenciou, um bocadinho mais alto, para os 20, 30 euros. Eu pessoalmente acho que com o tempo este preço vai tendencionalmente a tentar vir cá para baixo, porque é incomportável as empresas poderem fazer, porque estes testes, como já foi referido aqui, o mais importante é a empresa poder fazer com alguma frequência, repetir e depois confirmar com a PCR. E, portanto, tem todo o interesse que estes testes tenham um preço que seja competitivo. Para as empresas poderem fazer com frequência, repetirem na mesma pessoa e em todos os colaboradores, e portanto eu acho que um preço que possa rondar os 10, 11 euros, acho que são preços que penso eu que devem ser esses os preços que devem vir para o mercado. Muito obrigado. Enfim, o tempo voou. Eu também estava aqui a ver, também não temos aqui mais questões. Enfim, eu teria várias, mas enfim, não vamos esticar o tempo, são 4 horas e 6 minutos. E, portanto, eu queria agradecer uma vez mais à equipa da Lufthansa LGSP e aos magníficos oradores pela sua grande disponibilidade e pelo conhecimento que trouxeram aqui. Foi uma tarde extremamente interessante sobre um tema que nos diz respeito a todos e a nós nas organizações, que temos que gerir, no fundo, vários colaboradores. Enfim, ajuda-nos naturalmente também a arranjar aqui algumas alternativas e a dar alguma segurança também sobre como enfrentar o futuro. Muito obrigado também a todos os sócios e amigos por terem participado neste webinar. Muito obrigado também a toda a equipa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, na pessoa da Rosário Carvalho, que muito profissionalmente organizam estes webinars. Espero que esta apresentação tenha também contribuído para reforçar a confiança e a energia positiva de todos. Fiquem atentos aos próximos webinars da Câmara de Comércio e Indústria e acabaria com o slogan I'm safe, you are safe, we are safe. Muito obrigado, uma boa tarde e até breve.
Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos, a todos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Foi um prazer também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.